Bom dia. Antes de nós fazermos o estudo, vamos fazer uma oração. Nosso Deus, obrigado, Pai, por ter a tua palavra em nossas mãos, podemos abrir e estudar e compartilhar com nossos semelhantes neste momento, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, conforme nós tínhamos combinado, hoje vamos fazer uma introdução, uma explicação do livro de Marcos. Então, o livro de Marcos na Bíblia, ele é enquadrado como um evangelho. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses 4 evangelhos, 3 são considerados evangelhos sinópticos, que significa que são 3 evangelhos muito parecidos, que contêm muitos episódios semelhantes. E os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. O João é um evangelho diferenciado. E acredita-se que Marcos foi o primeiro desses 3 evangelhos sinópticos a serem escritos. Ou seja, o primeiro dos 4, Acredita-se que Mateus e Lucas boa parte dos seus escritos se basearam em Marcos. E outra parte, eles também tiveram coisas exclusivas, Mas essa é a crença, que os eruditos chegaram, à conclusão de que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo, ou seja, entre o Concílio de Jerusalém e a destruição do templo. O público, como o nosso estudante de teologia, Billy Michael, citou na nossa reunião, o público-alvo do livro de Marcos não era judeu, era um público não cristão, não judeu, um público cristão, mas não judeu. Então acredita-se que como o livro ele fala muito sobre o sofrimento de Jesus, sobre o sofrimento que os cristãos teriam que enfrentar. Acredita-se que Marcos ele se dirigiu aos cristãos de Roma na época da perseguição que houve ali, por Nero, que ele acusou os cristãos de terem incendiado a cidade, e provavelmente foi ele mesmo que causou esse incêndio. Então ele usou apenas como pretexto para poder perseguir os cristãos. E foram ali, ocorreram muitas mortes, de cristãos. Foi um massacre, uma perseguição terrível ali. Então acredita-se que Marcos se dirigiu a esse público, esses cristãos que estavam sofrendo ou iriam enfrentar, esse sofrimento ainda. E Marcos, quem foi Marcos? Um detalhe interessante é que os evangelhos não está descrito na Bíblia quem foram os autores deles, Apesar de estar escrito lá Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, não se sabe, na Bíblia não fala claramente quem foi que escreveu. Esse já foi o ser humano que chegou a essa conclusão, Então, a tradição cristã, Então, chegou até nós, por meio da tradição, Pessoas mais antigas, do cristianismo disseram e foi sendo reproduzida essa fala e chegou ao nosso tempo. Então, Marcos, o autor, a pessoa a quem é atribuída esse evangelho, o segundo evangelho,
ele está descrito, ele está apresentado pela primeira vez na Bíblia em Atos, capítulo 12. E eu gostaria de ler com vocês aqui, Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Antes de ler também, falar que é algo que eu tinha esquecido, né? Outro detalhe que mostra que realmente o livro de Marcos foi escrito para não-judeus é que ao longo do livro a gente vai ter a oportunidade de ler, né? Ao longo do livro, quando é citado algum termo em aramaico, né? E Marcos ele traduz, né? Traduz para o grego, que era a língua da época, né? A língua mais seria o inglês da época, né? Que hoje o inglês é falado em quase todo mundo, né? Então o grego fazia esse papel na época. E aramaico era a linguagem de Jesus, né? A língua de Jesus ali e dos que viviam próximo de Jesus, né? Então, geralmente Marcos ele traduz, né? Faz algumas traduções, né? Cita a palavra em aramaico e fala o significado em grego, né? E também explica costumes judaicos, né? Que não seria necessário explicar se fosse um público judeu, né? Então, são mais evidências aí que mostram que realmente o público não era judeu, o público do Evangelho de Marcos, né? Então, como nosso estudante de teologia, né, citou na nossa reunião, é um livro bom para a gente ler, né? Assim, para a gente começar a leitura para quem é iniciante no estudo da Bíblia, é um livro bom porque fazemos parte do público a quem ele foi destinado originalmente, né? Assim, não o público original, mas nós nos enquadramos mais, né, com o público não judeu, né? Então, foi escrito para um público não judeu e nós também não somos judeus, então se encaixa melhor para nós, né? Para quem está iniciando, né? Então, foi o livro que nós escolhemos para iniciar. Um dos motivos também foi esse, né? É um livro pequeno, simples, conta uma história já conhecida, mas temos mais familiaridade, né? E é voltada para um público não judeu. Então vamos ler aqui Atos capítulo 12, versículo 12 também. Considerando ele a sua situação, isso está falando de Pedro, que tinha saído da prisão, né? Tinha sido preso. Pode ler depois do capítulo, o contexto depois, né? Mas já estou explicando aqui. Considerando ele, Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, esse João Marcos, né, filho de Maria, né? Maria era uma mulher, era dona de uma casa, né, onde muitos cristãos eles se abrigavam, como é que fala, estavam congregados e oravam, né? Era uma pessoa bem querida da comunidade cristã ali naquela época, né? E os irmãos estavam sempre ali na casa dela. E João Marcos era o filho dela, né? E amanhã nós vamos continuar falando sobre João Marcos, um pouquinho da história dele, né? Para depois, na terça-feira, nós começamos realmente a estudar o livro de Marcos, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e vocês podem até lendo, né, para já se preparar para o estudo de amanhã. A gente vai ler Atos, esse é o capítulo 13, tá bom? Que vai falar sobre Marcos, Atos capítulo 13, do versículo 1
até cadê aqui? Até o 5, Atos 13, do 1 ao 5, depois do versículo 13. Aí, então, Atos 13, 1 ao 5, depois do versículo 13, e depois nós vamos para, ainda no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36 até o 41, tá bom? Aí vocês podem ler hoje mesmo, para já se familiarizando um pouquinho com a história de João Marcos, né? Onde está escrito João, né? É o mesmo Marcos, né? Porque, como diz lá em Atos 12, 12, né? Era João, cognominado Marcos, né? O apelido dele era Marcos, né? Então ele era conhecido mais como Marcos. Aqui é falado João, né? Mas o nome completo dele seria João Marcos, né? Porque o nome dele é João e também é chamado de Marcos, certo? Então, fiquem aí com essa leitura e eu vou postar aí no grupo como vai ser estruturado o nosso estudo durante essa semana. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor.